E aí, pessoal? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo da obra Antes de Nascer o Mundo, do escritor moçambicano Mia Couto, publicada no Brasil pela Companhia das Letras. Eu estou com o livro aqui, é esse aqui. Devo dizer que a prosa do Mia Couto se apresenta aqui no livro de forma bem poética. Há, a princípio, um realismo quase fantástico, que vai se desconstruindo como tal, à medida que a obra avança em suas páginas. O romance é dividido em três partes. Parte 1, a humanidade. Parte 2, a visita. Parte 3, revelações e regressos. O livro fala de um pai chamado Silvestre Vitalício, que, em depressão após o falecimento da esposa Dordalma, resolve se refugiar numa coutada abandonada no meio da savana africana. Para nós aqui no Brasil, coutada seria um clube de caça. Nessa empreitada, o pai leva consigo seus dois filhos, Milanito e Nituze. Além dos dois filhos, há o Zacaria Kalash, um ex-militar, e o tio aproximado, que faz o transporte de mercadorias para o acampamento. Até aqui, nada demais. No entanto, eis a grande questão do livro. O pai cria uma realidade paralela, inventando para os filhos que o mundo acabou e que eles cinco são os únicos sobreviventes da humanidade. A partir dessa alucinação, o lugar em que eles vão morar é denominado como Jesusalém. Não é Jerusalém, Jesusalém. Abrindo aspas para a fala do pai, Jerusalém era um lugar em que Deus um dia iria pedir perdão pelas infelicidades causadas. Se ligou? A obra tem muito a ver com isso aqui. Todos os outros personagens, exceto Mionito, que veio para a coutada com apenas 2 anos de idade, possuíam outros nomes antes de virem para Jerusalém, mas são rebatizados pelo seu autoritário pai. Percebam que entre as personagens que eu citei, não há mulheres. Isso diz muito sobre o componente misógino fortemente presente na personalidade de Silvestre Vitalício. A única participação feminina na maior parte da obra é da égua Jezibela, com quem o pai mantém constantes relações sexuais. A isso dá-se o nome de zoofilia. A história, em sua maior parte, é narrada pelo Milanito, definido na obra pela belíssima metáfora, o afinador de silêncios. Milanito, o afinador de silêncios. Porque ele ficava horas em silêncio ao lado do pai para acalmá-lo. No romance, Milanito conta suas histórias, portanto, estamos diante de um narrador em primeira pessoa. Em algum momento da história, o narrador principal dialogará com outra narradora, a das cartas escritas pela personagem Marta. Abre aspas. Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Fecha aspas. Marta é uma portuguesa que vem a Moçambique à procura do marido Marcelo, que a abandonou. Com o auxílio do tio aproximado, ela vai ao acampamento. E aí, com sua chegada, o sonho de Silvério Vitalício de manter os filhos distantes da humanidade cai por terra, bem como a sua ficção de que o mundo havia acabado. Nituze se apaixona por Marta e se revolta contra o pai. Milanito se sente bastante atraído por ela também, porém numa outra acepção, a da figura da mulher, que representaria distantemente a sua mãe. Natural, porque ele nunca tinha visto uma mulher e não possuía lembranças da mãe. A presença de Marta faz com que os filhos descubram as inúmeras mentiras do pai. Alguns segredos são revelados. Eu não vou contar aqui porque vai atrapalhar a leitura. O que posso adiantar é que Silvestre Vitalício trata os filhos com muita diferença. É um pouco mais atencioso com Milanito e despreza Nituze quase sempre. Percebam também a formação do nome da mãe deles, Dordalma. Dordalma, mistura de dor mais D mais alma, uma composição por aglutinação. Por que a mãe recebeu este nome na narrativa? Tem que ver. É preciso ler o romance para descobrir, né? Se encaminhando para o final da história, todos voltam para a cidade e descobrimos os reais motivos que levaram Silvestre Vitalício a inventar toda aquela realidade paralela. Por que ele trata os filhos de modo diferente? Por que o seu funcionário, Zacaria Kalash, o segue para aquele lugar ermo sem nenhum questionamento? E por que o tio aproximado o ajudou por tanto tempo trazendo mantimentos da cidade para o clube de caça?
Outra questão interessante da obra é que, apesar da misoginia do personagem Silvestre Vitalício, como contraponto, o autor utiliza no início de todos os capítulos epígrafes escritas por mulheres. Agora eu vou fazer a leitura do início do primeiro capítulo, que serve de mote para toda a obra. O primeiro capítulo se chama Eu, Mionito, o Afinador de Silêncios. Como falei para vocês, tem sempre uma epígrafe feminina abrindo o capítulo. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Essa epígrafe é de Sofia de Mello Brenner Anderson. A primeira vez que vi uma mulher tinha 11 anos e me surpreendi subitamente tão desarmado que desabei em lágrimas. Eu vivia no ermo habitado apenas por 5 homens. Meu pai dera o nome ao lugarejo, simplesmente chamado assim, Jesusalém. Aquela era a terra onde Jesus haveria de se descrucificar. E pronto, final. Meu velho Silvestre Vitalício nos explicara que o mundo terminara e nós éramos os últimos sobreviventes. Depois do horizonte, figurava apenas território sem vida que ele vagamente designava por o lado de lá. Em poucas palavras, o inteiro planeta se resumia assim: despido de gente, sem estradas e sem pegada de bicho, nessas longínquas paragens, até as almas penadas já se haviam extinto. Em contrapartida, em Jesusalém não havia senão vivos, desconhecedores do que fosse saudade ou esperança, mas gente vivente. Ali existíamos tão sós que nem doença sofríamos, e eu acreditava que éramos imortais. À nossa volta apenas os bichos e as plantas morriam, e nas estiagens desfalecia de mentira o nosso rio sem nome, um riacho que corria nas traseiras do acampamento. A humanidade era eu, meu pai, meu irmão Nituze e Zacaria Kalash, nosso serviçal que, conforme verão, nem presença tinha, e mais nenhum ninguém, ou quase nenhum. Para dizer a verdade, esqueci-me de 2 semi-habitantes. A jumenta de Isabela, tão humana que afogava os devaneios sexuais do meu velho pai. E também não referia ao meu tio aproximado. Esse parente vale uma menção, porque ele não vivia conosco no acampamento. Morava junto ao portão de entrada da coutada, para além da permissível distância, e apenas nos visitava de quando em quando. Entre nós e a sua cabana ficava a longura de horas e feras. Aqui eu posso adiantar que o tio aproximado não morava bem lá, nessa cabana na entrada do acampamento. Vocês têm que ler a obra para saber por quê. Então, o primeiro capítulo, gente, é só para dar aquele gostinho de querer ler a obra, né? Na verdade, não é o primeiro capítulo, eu li o início do primeiro capítulo, 1,5 páginas, né? Mas aqui a gente tem o mote de toda a história. A fuga do pai, da cidade, a ideia de que o mundo acabou, a criação de um local chamado Jesusalém, né? Então, se liga aí na obra. É isso, gente. Espero que tenha despertado o interesse para vocês lerem a obra. Espero que tenham gostado do pequeno resumo e que pegue o quanto antes o livro para ler, conhecendo um pouco mais da obra do escritor moçambicano Mia Couto. E não se esqueçam de deixar um comentário sobre o livro depois da leitura. Abraço!